Muito boa tarde a todos e mais uma vez bem-vindos a este quarto webinar do ciclo de webinars da Escola Virtual Encurtar a Distância. Chamo-me Marco Bento, este webinar insere-se então neste ciclo, vamos para a quarta edição. Para mim é um enorme gosto voltar a estar convosco e voltar a agradecer à Escola Virtual pela confiança e pelo desafio e à Editora por toda esta dinâmica que está a ser criada. E também agradecer a todos os professores que estão a ver-nos por esse país e que voltaram a confiar na escola virtual e nesta dinâmica que está criada. Não vou perder muito tempo com apresentações, até porque eu sou um repetente neste ciclo. De qualquer forma, só reforçar que qualquer dúvida, questão que queiram fazer, têm os meus contactos neste painel. Por isso podem eventualmente, alguma questão que surja, ter essa liberdade. O que vamos falar hoje é sobre aprendizagem invertida. E por aprendizagem invertida, é evidente que a primeira imagem que certamente estará na nossa cabeça é que a vida teve uma inversão bastante grande, ou seja, nós estamos num ambiente que todo ele parece que ficou de pernas para o ar. Curiosamente, este termo de aprendizagem invertida e este cenário inovador de aprendizagem, chamado flipped learning ou aprendizagem invertida, é algo que já está entre nós há bastante tempo. Muitos professores que já utilizam esta modalidade. E aquilo que vamos tentar aqui fazer hoje é dar-vos alguns conceitos sobre o que é a aprendizagem invertida e, colocando na prática, mostrar-vos alguns exemplos de como é que ela pode ser efetivamente colocada ao serviço da educação, sabendo que nesta aprendizagem online que temos hoje, neste ensino à distância que temos hoje, ela é ainda mais justificada. Bom, pensando que a aprendizagem invertida é então um modelo que se centra no aluno e não no professor, em que se divide em três grandes momentos e que está aí representado nesta imagem. O momento do antes da aula, o momento durante a aula ou a própria aula e o após a aula. E o primeiro conceito que queria ver convosco sobre a aprendizagem invertida tem a ver exatamente com o facto de o professor não ser o primeiro contacto com que o aluno tem relativamente ao conteúdo ou a algum conceito que está a trabalhar. Ou seja, o primeiro contacto do aluno é prévio à aula, por recursos disponibilizados pelo professor ao aluno. E isso faz com que o aluno, autonomamente, numa primeira fase, tenha esse contacto com conceitos, com recursos multimédia, essencialmente, e que possa abordá-lo e ter esse primeiro contexto antes de uma sessão, antes de uma aula. A fase seguinte é aquela em que, de facto, o aluno vai interagir com o professor, com os seus colegas e aprofundar um pouco daquilo que é o conceito que esteve a trabalhar e que esteve a ler, a ver, a visualizar, a ouvir previamente à aula. A terceira fase, a fase após a aula, é a fase em que o professor, com os alunos, vai aprofundar esse conteúdo, diferenciando a sua aprendizagem, tendo em conta aquilo que são toda a monitorização que fez ao longo do processo. É evidente que esta é uma forma muito resumida, portanto, esta inversão de papéis em que o professor passa para o aluno o controle da sua aprendizagem, o aluno passa a ser mais ativo nessa mesma aprendizagem, e daí nós falarmos em aprendizagem invertida, porque aquilo que nós tínhamos tradicionalmente, e se pensarem comigo, um, dá a resposta àquele conceito de quando um aluno está numa aula presencial, para quem se recorda do que eram aulas presenciais aqui há uns 2 meses, principalmente, recorda-se que provavelmente quando um aluno tem dificuldade num conceito, não consegue fazer a pausa no professor. O professor está a falar e o aluno não percebeu, mas a aula tem 50 minutos ou 90 e a dada altura termina e eu não posso fazer não posso voltar a ouvir o professor sobre aquele assunto onde tive alguma dificuldade. Este conceito permite que eu possa disponibilizar ao aluno recursos que permitam exatamente essa pausa no professor, esse voltar a ouvir o professor novamente sobre a explicação do conceito. Portanto, essa é de facto uma enorme vantagem. Para isso, há aqui alguns conceitos que era preciso esclarecer. Nomeadamente, que neste modelo de aprendizagem invertida, nós temos um aluno mais produtor. Portanto, há maior produtividade e menos passividade. Porque se eu posso consultar, se eu posso visualizar, se eu posso interagir previamente e ao meu ritmo, vai fazer com que eu não seja tão passivo e esteja, por exemplo, numa aula a ouvir o professor a falar. Há uma outra circunstância engraçada, que quando um aluno não percebe
grande parte das vezes aquilo que o professor faz é repete a mesma coisa, mas normalmente mais rápido e mais alto. Normalmente não ajuda. Ou seja, aquilo que ajuda é eu poder, ao meu ritmo, consultar aquele conteúdo e em diferentes tipologias. E para isso, muitas vezes, eu tenho que aplicar, tenho que produzir para perceber melhor. Isso dá resposta um bocadinho à afirmação que tenho aqui a seguir, que tem a ver com o ritmo de aprendizagem. Ou seja, eu não estou ao ritmo do meu professor, eu estou ao meu ritmo de aprendizagem e sou eu que controlo quando é que tenho que avançar mais ou quando tenho que esperar mais. Claro que tudo isto tem de dar algumas balizas temporais. Depois a questão da dependência e da autonomia, ou seja, eu não estou tão dependente de algum tipo de desenvolvimento de uma aula, mas eu sou autónomo nas escolhas e na seleção de recursos, na seleção daquilo que quero ver e ouvir. Esta componente é importante porque os alunos têm diferentes tipologias de aprendizagem e muitas das vezes aquilo que nós temos são alunos que conseguem, através de um esquema, muito rapidamente perceber um conceito, e há outros que precisam de ver um esquema, precisam de ver mais um vídeo, precisam de ler mais um texto, repetir a leitura desse texto. Portanto, e essa autonomia que o aluno tem de caminhar por si é de facto vantajosa. Depois a questão das dificuldades de aprendizagem versus o contornar as dificuldades de aprendizagem. Porque, como dizia há pouco, se o aluno tem uma dificuldade de aprendizagem, o professor não tem tempo perante uma turma de 20, 25 alunos de responder a todos à velocidade e à vontade que cada um quer, exatamente porque tem a ver com o ritmo que o professor implementa no grupo. E se eu puder distribuir, através deste modelo, diferentes conteúdos, diferentes modelos de conteúdos ou tipologias e puder ter esse feedback, monitorizar aquilo que o aluno está a fazer, posso depois também entregar-lhe diferentes tipologias para recuperar determinados conceitos ou determinadas aprendizagens que o aluno possa não ter adquirido num determinado momento. Ou seja, eu consigo saber ponto a ponto onde é que o aluno está a ter mais dificuldades e indicar-lhe e envolvê-lo com outras tipologias. E daí contornar as dificuldades. Por outro lado, os alunos que não precisam, se calhar, de estar tão presentes com o professor, podem caminhar e ir aprofundando também ao seu ritmo e à sua velocidade para novas formas e novos aprofundamentos sobre aquele conteúdo, portanto, sem estar preso à espera que aconteça alguma coisa. Aliás, vocês têm aqui um exemplo. Este webinar, se por uma razão qualquer quiserem voltar a ver ou a rever, têm sempre a possibilidade, exatamente por ser um vídeo, de poder puxar atrás, voltar a ouvir melhor, tentar ver novamente um determinado slide. Ou seja, responde exatamente a essa questão do ritmo e de alguma dificuldade que eu possa não ter conseguido num determinado momento e poder voltar a rever. E depois também tem a ver muito com a questão dos estilos de aprendizagem, ou seja, eu poder não usar o único estilo de aprendizagem que normalmente é definido pelo professor, quando está a explicar uma aula, quando está a mostrar um PowerPoint, quando está a mostrar um vídeo, mas eu poder disponibilizar para os alunos diferentes conteúdos, diferentes recursos. Como disse há pouco, eu poder disponibilizar para o aluno um esquema, uma imagem, um texto, o vídeo e a multimédia aqui são essenciais, mas deixar que o aluno possa fluir um pouco sobre aquilo onde se sente melhor. E há alunos que se calhar veem um vídeo de 5 minutos e percebem o conceito e podem avançar para a próxima fase. Outros alunos veem o vídeo e vão precisar de aprofundar com outro recurso. Provavelmente porque não perceberam perfeitamente o vídeo, vão precisar, através de um esquema, se calhar conseguem perceber melhor, e isto vai dando então essa resposta aos estilos de aprendizagem de cada um. E por fim, temos aqui esta última ideia, que é uma ideia que eu já reforcei no meu primeiro webinar, segundo webinar deste ciclo de webinars que fizemos, que tem a ver exatamente com se o que queremos é que o professor cumpra o currículo ou se queremos que o aluno aprenda o currículo. São duas definições que não encaixam uma na outra, porque para eu cumprir o currículo eu não consigo que o aluno aprenda, porque o currículo é para ser cumprido, também ele é cumprido, usando aqui os dois termos. Ou seja, nós temos que cumprir um currículo, mas temos um currículo demasiado extenso. E nesta fase, então, em que estamos numa versão online, aquilo que nós temos perante nós é pouco tempo para colocar tudo isso em prática. Portanto, nós vamos ter que pensar em todos os conceitos que são realmente estruturantes e que o aluno pode desenvolver, que sejam a base de uma pirâmide, que sejam as raízes de uma árvore, daquilo que é a sua aprendizagem, e ele possa crescer tendo em conta essa solidez na sua aprendizagem. Portanto, se calhar, este modelo, aquilo que vai fazer é ajudá-lo a estruturar conceitos base, conceitos-chave, para que depois o aluno possa, eventualmente,
ir adquirindo todos os outros, até pela interseção que faz com as outras disciplinas. As potencialidades que nós vemos na aprendizagem invertida. Ou seja, a primeira delas é percebermos que, e isto não tem a ver com uma questão de ensino à distância ou sequer de uma situação relacionada com a pandemia, que nos provocou toda esta inversão na nossa vida, mas tem que ver com alguma coisa que já estava presente há muito tempo. Ou seja, nós aprendemos a qualquer hora e em qualquer lugar. Esta situação de ubiquidade, em que todo aluno, todo professor, todo ser humano tem acesso à informação quando quer e onde quer. E ter esta noção presente na escola é fundamental para perceber que nós não somos detentores de todo o conhecimento, nós, quando eu digo nós professores, e que o aluno já tem um contexto, tem um background que traz uma certa bagagem, que tem que ser ela sim esclarecida, porque muitas vezes essa bagagem, aquilo que ele viu ou ouviu em algum sítio, é que pode não ser tão fidedigno. E esse espaço é que tem que ser complementado pelo professor. Depois perceber também que os espaços de sala de aula, e sejam eles físicos ou virtuais, tornam-se eles próprios mais dinâmicos e flexíveis, tendo em conta exatamente esta modalidade. Eu deixo de ter que andar ao ritmo do professor, mas sim ao ritmo do aluno. E isso posso usar diferentes tipologias de espaços. No caso do virtual, é quando eu personalizo uma aula. Eu posso ter um aluno a fazer uma determinada tarefa, usando uma determinada aula, e ter outro aluno a fazer uma aula completamente diferente, mas que responda àquilo que o aluno precisa para aquele momento. Essa ideia, e aqui a escola virtual tem esta vantagem de podermos personalizar toda uma dinâmica de sala de aula, porque na realidade o aluno pode então aprender de forma autónoma um determinado conteúdo, como vem em algumas dessas imagens, poder fazer essa verificação das suas aprendizagens e depois o próprio aluno até ter a possibilidade de selecionar dos diferentes recursos e das diferentes tipologias aquilo que pode querer explorar. Aqui há um facto importante, que vou explicar mais à frente, que é, provavelmente não é dado ao aluno toda a liberdade de seleção de recursos, mas é o professor que tem aqui esse papel determinante de enviar para o aluno os conteúdos que de facto ele deve ver e deve abordar. Portanto, a ideia de que o aluno controla essa aprendizagem e esta ideia é importante porque não só o aluno está a ver o seu progresso e percebe, ok, eu quando recolho um determinado vídeo que estou a visualizar, faço um determinado exercício de acordo com aquele vídeo, faço uma determinada produção sobre aquele conteúdo que estive a abordar, eu percebo se o entendi ou não entendi, portanto, faço uma autoavaliação e visualizo esse progresso, mas também o professor tem do seu lado a possibilidade de acompanhar esse progresso e, referindo aquilo que dizia há pouco, de poder perceber onde é que o aluno está a ter mais ou menos dificuldades. Com a vantagem que não só vejo um aluno, mas vejo toda uma turma. E percebo que, para um determinado conceito, eu posso precisar de fazer um exercício extra para esclarecer uma parte do conceito, mas se calhar outras eu percebo rapidamente que todos os alunos perceberam o que é que aquilo quer dizer e podem perfeitamente avançar e ultrapassar algumas etapas. Queimamos algumas etapas e ganhamos tempo para trabalhar em exercícios e com alunos que precisam de facto de nós. Esta ideia de controlo é fundamental, isto pode ser até um modelo gamificado. No caso, para quem usa a escola virtual, tem esta vantagem de poder ver através daquelas bolinhas coloridas onde sente mais dificuldade ou aquilo que já aprendeu, e tem a vantagem de, quando sente dificuldade naquele momento, poder ser enviado para esse mesmo aluno outros exercícios, noutras tipologias, para tentar que o aluno as resolva e este tente compreender. Portanto, quando é detectado esse problema, seja por parte de uma plataforma, seja por parte do professor que está a monitorizar, ele pode enviar uma nova tipologia de exercício, um novo desafio para que o aluno tente ultrapassá-lo. Portanto, o professor faz esse acompanhamento, embora à distância, mas está sempre a dar esse feedback. Ora, o que nós temos então é, se o aluno seleciona recursos, e quando eu digo aluno seleciona, na realidade, era aquilo que eu vos queria dizer há pouco, é que o professor, mais do que tudo, tem um papel determinante e a primeira fase deste processo é que o professor determina quais os recursos que o aluno deve ver antes da aula. E é o professor que faz isso porque é o professor que tem que ter a noção de quais são os recursos que são fidedignos. Eu não posso simplesmente deixar o aluno numa roda livre em que vai procurar recursos onde quer. Naturalmente, se colocarem um aluno em roda livre, o que ele vai fazer é pesquisa no Google, a primeira coisa que lhe aparece.
E aquilo que vai acontecer é que a informação que pode recolher pode ser, por exemplo, de uma Wikipédia, que não é um recurso propriamente fidedigno, quando nós temos recursos que são fidedignos e que o professor os conhece. Portanto, são esses recursos que o professor tem que primeiro selecionar, portanto, e essa é uma fase determinante do processo de aprendizagem invertida, é a fase em que o professor é que seleciona os recursos que vai enviar para o aluno. E essa fase é importante, mesmo sabendo que não são só recursos do professor, que o professor criou, até porque ele não é hoje a fonte primária de informação, mas é ele que vai orientá-lo em consultar os vários recursos que já possam estar criados, que possam estar desenvolvidos e possam existir num conjunto de bases de dados. Depois, todo este processo, após o aluno consultar estes recursos, ele tem que resultar em algo. Ou seja, o aluno não pode simplesmente ser provocado para ir ver um vídeo sobre um determinado tema e depois não fazer nada com aquele vídeo. Até porque, e isso até diz um pouco respeito a algumas dúvidas que foram colocando antes do webinar e que fui lendo, é como é que eu garanto que o aluno vê o vídeo. Eu tenho que garantir porque eu tenho que fazer com que ele produza alguma coisa com aquele recurso que ele viu previamente. E essa reflexão que ele faz, independentemente depois de qual é o produto, também já vos explico adiante, ela tem que acontecer. Ou seja, eu tenho que dar um seguimento, uma sequência, ver o vídeo e o que é que ele faz com a visualização daquele vídeo ou daquele recurso. Um dos exemplos pode ser, como viram aqui, eu fazer algum tipo de exercício sobre o recurso que foi visualizado antes. Ora, quando ele está a fazer isso, é importante também referir que neste processo de aprendizagem invertida, o feedback é um outro aspecto fundamental. Porque se o aluno está à distância, previamente à aula, a consultar um recurso, a produzir depois ele próprio uma reflexão sobre isso, ele tem que ir tendo algum feedback do professor para perceber se aquilo que está a fazer é um processo correto ou não. E eu garantir que o aluno fez uma reflexão e quando me envia essa reflexão eu poder dar-lhe um feedback dizendo que está no bom caminho, está no bom caminho, que se calhar o melhor é ver o recurso, o outro recurso que lhe enviei porque o primeiro não responde exatamente àquilo que era o conceito que eu queria que ele trabalhasse, é necessário criar essa ligação e essa ligação entre professor e aluno, enfatizando esta comunicação recíproca. Outra curiosidade tem muito que ver com deixar e criar um espaço para o aluno errar. Nós temos vivido nas nossas escolas um tempo em que os alunos não podem errar, ou seja, a escola é o espaço para o aluno errar, é o espaço para o aluno poder cometer o erro, porque quando não é criado esse espaço para o aluno criar erros e para ter a possibilidade de errar num espaço de formação, o que vai acontecer é que quando chega ao mercado de trabalho e a primeira vez que erra, entra num grau de pressão porque não estava habituado a errar. Portanto, é importante criar espaço para ele errar, evidentemente com o bom senso de não criar constrangimentos perante uma turma, mas é o espaço de haver erro. Mas também é o espaço para que o aluno inverte também esse processo de não só andar a responder àquilo que um professor lhe pergunta, mas ser o próprio aluno a fazer questões. E um dos processos que nós queremos com a aprendizagem invertida é que, quando eu coloco um vídeo ou um recurso para o aluno visualizar, o aluno possa ter a possibilidade crítica de olhar para aquele recurso e fazer perguntas sobre o recurso. E pode chegar à aula com perguntas sobre o recurso. Professor, tive a dúvida A, B, C, professor, não percebi isto. Professor, já agora, isto leva-me a esta questão. Ou seja, levá-los a ter esse pensamento crítico sobre aquilo que veem e aquilo que ouvem. É também isso importante. É mais importante fazer perguntas do que muitas vezes dar respostas. Porque fazer uma boa pergunta é muito difícil. Eventualmente até fazerem perguntas para os próprios colegas. Mas essas sugestões também vos adianto agora no exemplo que vos vou dar. Portanto, é importante criar esta interação e esta interação é fundamental até por outra razão. É que o que há aqui é uma interação entre professor e aluno e com o conteúdo. Num triângulo entre professor, aluno e conteúdo e depois os colegas que também interagem uns com os outros. Bom, é um pouco isto que estava a dizer, ou seja, os alunos poderem olhar criticamente, ter este pensamento crítico, porque é desenvolvido através dessa análise que fazem da documentação que é enviada previamente à aula. As estratégias de cooperação e colaboração que acontecem, porque toda a produção que vai acontecer após vai implicar que os alunos colaborem entre si com o conteúdo e com o professor, mas acima de tudo, o professor, quando nós pensamos assim, ok, o professor na realidade enviou um recurso, aparentemente, qual foi o trabalho do professor aqui? Foi determinante porque selecionou os recursos e teve a fazer um acompanhamento monitorizando aquilo que o aluno esteve a fazer antes da aula, e é aí que o professor vai também ser determinante para criar estas oportunidades
de aprendizagem individual e cooperativa, ou seja, é o professor que vai estar sempre a espicaçar e a desenvolver e a criar espaços para que haja desafios e provocar essas interações. Ora, mas como é que se faz uma aula invertida? E essa talvez a questão que fica agora aqui e que vos levou a vir ver este webinar. Temos duas hipóteses. A primeira hipótese passa por ser o professor a construir o vídeo. Ou seja, o professor aquilo que faria numa sala de aula em que explicaria um conceito e os alunos ouviriam o professor explicar aquele conceito, independentemente dos recursos que usaria. O professor pode gravar com a sua voz, com a sua imagem e disponibilizar esse conceito e esse recurso ao aluno. Essa é uma das hipóteses. A outra, até porque nós não estamos neste momento com tempo suficiente para estar a criar recursos, vamos aproveitar exatamente os recursos que temos disponíveis. Vem aqui exemplos, desde os vídeos, dos imensos vídeos que estão online, que são fidedignos, desde documentos, aulas, apresentações, as infografias, imagens e um conjunto de atividades aos jogos, e que eu posso então também disponibilizar aos alunos. E neste caso estou a responder a um pouco de uma das vantagens, que é dispor ao aluno exercícios diferenciados ou conteúdos, recursos diferenciados para explicar o mesmo conceito. Ou seja, vai ajudar que os alunos possam até fazer uma seleção do tipo de recurso que querem ver ou complementarem-se. Em qualquer uma das hipóteses, é importante perceber que são sempre conteúdos que o professor deve visualizar e perceber o que é que fez antes, qual é o resultado daquele conteúdo. Isso é importante. Outro fator determinante aqui é que não devo enviar mais do que 3 a 4 recursos, ou seja, ter alguma atenção, porque eu não posso enviar para os alunos, vi 7 vídeos, vi 8, mais umas apresentações, ou seja, fazer uma seleção de um conjunto de recursos que achei interessantes e enviar. Não, isso tem que ser com algum cuidado. Eu devo enviar no máximo de 3 a 4 recursos, se possível de diferentes tipologias, para que o aluno possa consultar, e porque depois há um aspecto determinante que é, eu quando envio para o aluno, eu vou personalizar esse envio. Porque eu vou enviar esse guião, um guião personalizado do recurso A, B, C ou D, seja o vídeo, seja o texto, seja a infografia, mas também envio um tempo médio que eu considero que ele terá para visualizar aquele recurso. Ou seja, se eu lhe envio um vídeo que não devem ter mais do que entre 8 a 10 minutos, portanto, superior a isso é um exagero, não veem, os alunos não veem vídeos superiores a esse tempo. Quando eu envio esse vídeo, se o vídeo tem 10 minutos, eu tenho que imaginar que para aquela tarefa de visualização do vídeo, ele vai ter 30 minutos. Porque, para lhe dar o espaço para ele ver, analisar, se precisar de voltar atrás e voltar a ver mais uma, duas vezes, ele ter esse tempo de controlar aquilo que está a fazer. Todos os alunos que vêm 10 minutos e o resto do tempo não precisam de fazer mais nada, é tempo que ganham, por isso é que se chama trabalhar ao ritmo do aluno e aproveitam o tempo para outra situação. Agora, é importante dar-lhe essa previsão temporal de quanto tempo é que eles demoram a visualizar cada um dos recursos. E depois, nesse mesmo guião personalizado, eu atribuir tarefas. E tarefas do que é que eu faço então com o conteúdo. Vi o vídeo, o que é que faço agora? Será que posso fazer este pequeno exercício para testar conhecimentos? Será que posso fazer uma pequena reflexão, um pequeno texto sobre o que é que este vídeo quer dizer, qual é a palavra-chave, um pequeno esquema, uma pequena ilustração? Bom, ao fazer isso, nesta partilha, o aluno tem a possibilidade então de criar esse recurso e poder enviá-lo ao professor. E é a primeira fase de aferição de conteúdos, porque na realidade ainda estamos numa fase antes da aula. Portanto, se pensarmos que a aula ainda não aconteceu, é tudo um processo antes, e o professor já está aqui numa interação com o aluno. Eu queria salientar aqui um aspecto que é muito interessante, porque é a possibilidade de eu poder atribuir tarefas diferentes, é verdade, mas quando os alunos leem e analisam e enviam para o professor, eu já fazer essa seleção e já poder começar a monitorizar e a distinguir que o aluno A vai poder fazer uma tarefa diferente em relação ao aluno B. Exatamente porque o estado ou o estádio em que cada um se encontra é diferente. Eu posso ajudar um a superar dificuldades e o outro a avançar e a aprofundar conhecimentos. Isto é importante. Mas podem, por exemplo, colocar o aluno, depois de visualizar o vídeo, o recurso que ele faz, ou seja, a produção que ele faz, a reflexão que ele faz para o professor é, por exemplo, perguntas. E perguntas para fazer aos seus colegas.
eu vi um recurso sobre um determinado tema e então vou ter que fazer 4 a 5 questões sobre aquele vídeo que visualizaram, que são depois colocadas para os meus colegas e o professor depois vai compilar essas questões e vai ele criar esse recurso com questões do próprio aluno e juntar eventualmente com algumas que ele também próprio quer fazer. Ok, chegamos à fase do durante. Nesse durante eu já tenho este feedback, já percebi então em que ponto estão os meus alunos naquele processo de aprendizagem daquele determinado conceito, e é a fase em que eu já recebi os trabalhos, já fui dando algum feedback e fui percebendo o que é que cada um esteve a fazer, mas tenho aqui que salientar o facto de é fundamental que quando o aluno produz, ele possa chegar à aula, chegar à sessão, e eu já tenho essa leitura dos meus alunos, do ponto de situação em que cada um está, e posso aproveitar essa sessão eventualmente síncrona, e volto a salientar aqui que síncrono não tem que ver com uma videoconferência, né? Embora a videoconferência é uma componente do momento síncrono, pode ser também, mas não é o único. Mas nessa fase eu posso fazer algum tipo de interações e essas interações podem não ser com a turma toda, porque dessa análise que eu fiz aos recursos, eu posso ter enviado para um conjunto de alunos, porque já terem percebido o conceito, fazerem atividades de maior aprofundamento, e convocar uma sessão síncrona, uma videoconferência para 4 ou 5 alunos para trabalhar mais em concreto aquele tema. E é aí que o professor está mais liberto. Porquê? Porque pode trabalhar mais afincadamente a ajudar alunos que, por alguma razão, não conseguiram ainda perceber aquele resultado. Mas tem a possibilidade também de convocar, eventualmente, se estiverem a turma toda, e colocar alunos que o professor percebeu que compreenderam muito bem o conceito, serem eles a partilhar esse conceito, serem os alunos a ensinar os outros colegas, a fazer essa partilha entre colegas. É interessante porque também, como sabem, os alunos aprendem melhor quando é entre si, no seu próprio cruzamento de discursos. E depois tem aqui uma curiosidade, que é o facto de o aluno poder entregar, por exemplo, recursos, qualquer tipo de fecheiro pode ser feito o upload para a própria escola virtual. O que significa que é uma plataforma que nos permite recolher toda a tipologia de recursos e ser o próprio aluno a submeter. E aqui eu queria salientar o quê? Salientar o facto de esse recurso que o aluno envia pode ser até um vídeo. E ele fazer o upload de um pequeno vídeo onde explica o conceito num pequeno vídeo. Queria salientar essa circunstância porque grande parte de nós muitas vezes pensa que a plataforma só responde a alguma coisa que é produzida ou que já está produzida, mas é perfeitamente personalizada para que eu, professor, possa construir e os alunos também possam eles construir e entregar e enviar os seus próprios recursos. Ora, nesta fase, então, como dizia há pouco, nós enquanto professores estamos a monitorizar o processo e essa monitorização aconteceu então no momento prévio à sessão e acontece na própria sessão. Portanto, neste mesmo progresso, nesta monitorização, em que eu estou a conversar com os alunos e percebo naquelas interações, faço ali uma observação direta e percebo o que é que o aluno sabe sobre o assunto, pode também estar a chegar aqui o momento em que eu tenho que intervir e sistematizar o recurso. Eu, professor, vou chegar aqui a uma fase em que, ok, os alunos perceberam o conteúdo, estão mais ou menos dentro daquilo que era o conceito que eu queria que trabalhassem, e eu agora tenho que fazer um ponto de situação, e o ponto de situação pode ser o professor fechar o ciclo com a sua definição. A definição oficial, a definição mais limpa, mais fidedigna, tendo em conta aquilo que é as distinções que os alunos acabam por fazer mediante o seu diálogo e aquilo que é o seu discurso e a adaptação que fazem à interpretação do recurso enviado pelo professor. Esta fase de análise é sempre muito importante porque é no momento do durante que o professor também vai provocar então o que é que vai acontecer no pós-aula. E o pós-aula é exatamente o momento em que define os exercícios e uma produção em que o aluno vai praticar, colocar em prática aquilo que aprendeu e vai colocar em prática aplicar no seu cotidiano, onde é que aquele conteúdo me serve para a minha aprendizagem de vida, e ele tem que definir se coloca os alunos que têm mais dificuldades a fazer um determinado tipo de produto e os alunos que podem aprofundar a fazer uma outra tarefa. Pode eventualmente ter que colocar os alunos cruzados, ou seja, a fazer um trabalho de grupo onde junta dois alunos, um com mais dificuldade de outro, para voltarem a interseccionar conteúdo. Esta fase é importante de monitorização
e perceberem, por exemplo, se vocês olharem para a imagem, veem que todos aqueles pontinhos laranja poderiam significar que eu teria que trabalhar aquele recurso mais com um determinado tipo de alunos e vou diferenciar e enviar diferentes recursos para aqueles alunos poderem recuperar aquela aula. Posso voltar a interagir apenas com aqueles alunos e deixar os outros caminhar por si e ir avançando. Esse é um aspecto fundamental na aprendizagem invertida. Esta diferenciação pedagógica real, que não temos tempo de ir a fazer, muitas vezes, no momento em que o aluno, em que o professor só está a transmitir conteúdo. Ora, o após-aula, então conforme vos dizia, a tal personalização de trabalho, em que então o professor vai aplicar e pode ser desenhado com a opinião dos alunos, ou seja, os alunos poderem dizer como é que o querem fazer, se querem produzir um vídeo, se querem produzir uma apresentação, onde apliquem o conceito no seu contexto. Envia, neste processo, quando envia estas tarefas de implementação prática, é uma fase, novamente, de acompanhamento do professor, ou seja, o professor volta a estar muito próximo deste feedback imediato, onde vai estando, ou porque a plataforma, usando a plataforma de aprendizagem, ele faz algum tipo de aferição e ela vai respondendo àquilo que o aluno sabe ou não sabe, ou porque se o professor provoca ele complementar com, por exemplo, criar uma narrativa digital, ou criar um vídeo em que aplica aquele conceito. Imaginem que estão a trabalhar um diálogo e ele quer que os alunos produzam esse mesmo diálogo. Ele vai ter que aplicar determinados conceitos, sejam os nomes, os verbos, etc., o conceito que estiverem a aprender, ele tem que ser aplicado em contexto real. Portanto, é uma nova forma de eu verificar se o aluno percebeu o conceito aprendido. Portanto, resumindo, ele teve o conceito previamente, foi sistematizado durante a aula, ter a consciência de que quando ele avança para esta fase após, o conceito está consistente, para ele agora aplicá-lo e percebermos se ele consegue aplicá-lo num contexto real, num contexto de acordo com o seu cotidiano. E aqui, lá está, volta a ser fundamental dizer isto. Este feedback pode não acontecer para todos os alunos, porque há alunos que o acompanhamento que eu faço à distância de um aluno que está a produzir um determinado recurso pode significar que esse aluno vai avançando por si sem que tenha que fazer grande interação com ele. Por outro lado, não podem esquecer que mesmo estando à distância, ok, estás aí muito bem, é sempre importante nós mostrarmos a nossa presença, mesmo que o trabalho esteja a ser bem conseguido. Com outros, eu posso ter que fazer interações diferentes. E este após pode significar que esse após eu posso ter que fazer uma aula síncrona até para dar algum apoio mais a um ou outro aluno. O exemplo que vos trago é um exemplo de português, sobre o diário de Anne Frank, onde temos estruturado aqui uma aula de aprendizagem invertida dividida em 8 pontos. Ou seja, temos 8 pontos essenciais para levar uma aula de aprendizagem invertida do início ao fim. Se pensarmos que o primeiro aspecto é a destruturação do conteúdo, portanto, e o tal tempo médio dedicado, ou seja, pensarmos aqui neste caso em concreto que vamos pesquisar e vamos entregar ao aluno vídeo, um áudio e um texto sobre a obra do Diário de Anne Frank. A par disso, percebemos que, para que o aluno esteja contextualizado com todo este cenário em que decorre aquela obra, aquele texto, aquela descrição, nós teremos que vamos adicionar um outro vídeo que mostra um pouco do contexto daquilo que era a Segunda Guerra Mundial, do Holocausto e tudo aquilo que consiste ao contexto em que a obra foi escrita. Entrego-lhe esses vídeos, dou o tempo médio de execução para cada um dos recursos, ou seja, o tempo médio de visualização de cada um dos recursos, e posso eventualmente também selecionar outras referências que estejam de acordo com o tema e que estejam fora. Aqui é importante salientar outra coisa, é que embora o professor entregue recursos fechados, 3 ou 4 recursos para o aluno ver, não significa que o aluno não possa pesquisar e aprofundar o tema noutros recursos e trazê-los também ele para a aula. Evidentemente tem essa liberdade, desde que identifique sempre as fontes e onde é que foi buscar a informação e possamos até fazer esse confronto com outros recursos que o aluno possa ter ido pesquisar. Agora, não é isso que se pressupõe, porque o aluno dispersa-se se for procurar algo fora daquilo que o aluno do professor enviou. Depois, o segundo momento é quando então o professor entrega ao aluno a sequência,
toda esta sequência, primeiro vês o vídeo, depois vês o texto, depois vês o esquema, depois faz um pequeno vídeo, faz um pequeno exercício, ou seja, ele faz toda a sequência de aula, de tarefas, até à própria sessão que vai fazer síncrona. E este atributo de tarefas e de tempos médios, volto a salientar que é importante. Não esquecer que, se neste tempo, entre ver os vídeos, entre fazer todas estas tarefas de consciencialização e sistematização do conteúdo dos cursos que viu, se, imaginemos, demorar 1h30, isto é 1 hora de aula assíncrona que já aconteceu. E não podemos a isto somar mais todas as outras aulas e os tempos letivos que queríamos que o aluno fizesse. Isto é uma aula assíncrona que está a acontecer. E é preciso ter essa consciência porque o professor está a interagir com os alunos nesse momento. Ok? Ele tem essas tarefas para realizar. Aquilo que acontece neste tempo, ainda, nesta terceira fase, é que o professor vai tentar então ir percebendo, vai monitorizando aquilo que o aluno viu, ouviu e leu sobre o assunto. Nesta fase, imaginem que, para este caso concreto, que aquilo que nós poderíamos era, por exemplo, que o aluno fizesse um pequeno resumo em vídeo daquilo que leu, da ideia-chave daquilo que leu sobre o Diário de Ana Frank. Não do diário completo, evidentemente, mas de um excerto que pudesse ter sido entregue. Esse vídeo, quando eu peço para o aluno me enviar esse vídeo, eu não peço para ele me enviar apenas um vídeo, porque o que ele vai fazer é, ele lê o texto, começava a ler o texto e enviar-me um vídeo de 5 minutos, se fosse preciso. O que nós precisamos é definir com ele, enviar-me, para esse conceito-chave, ele tem que me enviar um vídeo apenas de 30 segundos. Para ele fazer um vídeo de 30 segundos, ele vai ter que sistematizar a informação. E para sistematizar a informação, ele vai ter também que escrever esse guião. Ele vai ter que colocar por escrito aquilo que vai querer dizer. E isso ajuda a sistematizar porque ele escreve e trabalha a expressão escrita. Logo a seguir, ele vai passar para uma outra fase. Vai passar para a fase em que vai ter que gravar o seu áudio. Ao gravar o áudio, também ganha consciência de que, se calhar, em vez de 30 segundos, passou para 32 segundos. E 32 segundos, como o exercício era até 30, ele vai ter que redefinir o próprio áudio. E trabalhou duas componentes, a expressão escrita e a expressão oral. E depois entra na terceira fase, que é a fase que muitas vezes os alunos mais apreciam, que é a fase da criatividade. Porque é que eu tenho que enviar um vídeo com a minha imagem, que nem quero aparecer, mas eu posso usar um avatar. Eu posso usar, usando aplicações até que permitam criar vídeos mais divertidos, mais lúdicos. Posso eventualmente criar uma narrativa em que coloco personagens, em que não tenho que aparecer e coloco bonecos a fazer das personagens e a fazer esse diálogo, a explicação desse conceito. Posso fazer animações. Os alunos, nesse aspecto, são criativos a esse ponto de criarem esses recursos. O que eu queria aqui salientar é o fundamento do vídeo e a importância que um vídeo de um limite curto obriga o aluno a sistematizar o conteúdo. Porque ele vai afunilando esse conteúdo entre a escrita, a oralidade e até que tenha o produto final. Ele teve que sistematizar aquela ideia num tempo reduzido de 30 segundos, onde não teve que ler, mas teve que sim estruturar muito bem o conceito. Ora, esse trabalho seria avaliado, seria aferido, o professor dava um feedback e ao mesmo tempo já tinha consciência de qual é o ponto em que está o aluno, e então avançamos para a fase 4, onde estamos nessa fase de monitorização e onde pode acontecer a tal aula síncrona apenas com alguns dos alunos, conforme disse há pouco. E eventualmente, também nessa fase, e se eu estiver no momento síncrono e quiser ter a certeza que o aluno está ativo, eu posso ter entregue ao aluno um conjunto de questões para ele resolver sincronamente. Posso, eventualmente, quando o aluno enviou o vídeo, ter também pedido como tarefa que, além do vídeo de 30 segundos, que fizesse 3 questões sobre o próprio vídeo. Para quê? Para que eu possa agora cruzar essas questões e, em vez de ser o professor a ter que criar um determinado tipo de questionário, ser o aluno, os vários alunos a criarem o questionário, com um conjunto de questões feitas por cada um, e agora cruzarem isso e todos eles fazerem um pouco, obriga todos a verem os vídeos uns dos outros e a responder àquelas questões. Os questionários são disponibilizados, entretanto, esses relatórios de todo esse desempenho dos alunos, nós ficamos com essa consciência antes de avançar para a fase em que o professor pode querer ou não sistematizar o conteúdo. Nesta fase, o professor só vai sistematizá-lo ou com alguns alunos, ou então, se quiser fazê-lo com a turma toda, por achar que o assunto não está devidamente tratado, podia fazê-lo. Aqui eu gosto de realçar que é o facto de eu poder apenas trabalhar com alguns deles, com os alunos que precisam mais de mim, porque todos nós temos alunos que, certamente, se não tivessem mais aulas connosco até o final do ano, estariam exatamente no mesmo estado. Por isso,
este facto de colocar os alunos a trabalhar individualmente com o professor ou em pequenos grupos é fundamental aqui. Eventualmente até provocar alguma tutoria entre pares, colocar alunos a cruzar informação, como disse há pouco. A fase 6 é então a fase em que o aluno vai produzir, em que o aluno vai colocar todo este conteúdo novamente ao seu serviço e vai aplicá-lo, e eu vou voltar a aferir sobre esse mesmo tópico. Reparem que, depois desta reflexão que está feita, aquilo que eu posso propor agora é que os alunos façam também eles uma narrativa digital, onde trabalhem o diálogo argumentativo sobre esta questão do Holocausto. Ou seja, eu posso até recriar, quase como se fosse um prós e contras, passo aqui a publicidade, colocar os alunos a fazer um debate, a incorporarem uma determinada visão e a argumentarem sobre ela. Voltamos aqui, daí eu ter colocado como fundamental o vídeo, porque eles voltam a ter que estruturar desde um guião, um storyboard, à edição e à produção de todo aquele momento, todo ele acompanhado pelo professor. Portanto, as pessoas vão acompanhando a distância, vão conseguindo fazendo este processo de monitorização das várias fases. Podem ter que intervir mais num do que com outros, mas eles colocam ao seu serviço e aplicam aquilo que aprenderam. Se por alguma razão aqueles argumentos não estiverem de acordo com aquilo que são os conceitos que foram trabalhados, nós também conseguimos perceber que o conceito não está ainda estruturado e temos que voltar a fazer esse reforço. Vêm as últimas duas fases. A fase em que o aluno apresenta o seu produto final, e esta fase da apresentação do produto final pode ser feita uma partilha entre todos os alunos, e a fase da avaliação do processo. E a avaliação do processo, e por isso é que está a avaliar o processo, porque ela não é uma avaliação terminal neste último ponto, ela foi uma avaliação que, se tiverem em atenção, decorreu desde o primeiro ponto ao oitavo, à oitava situação. Ou seja, nós podemos colocar os alunos neste momento numa fase de avaliação por pares, ou seja, eu tenho um vídeo de cada aluno, uma narrativa de cada aluno, e cruzar aquelas narrativas e colocar, através dos critérios que eu defini de avaliação daquele produto final, colocar os alunos a fazer uma avaliação dos alunos dos produtos, dos vídeos dos colegas. E isso é fundamental, também porque eu volto a colocar os alunos a aplicar conhecimento. Porque o aluno, para avaliar, ele teve que não só perceber, teve que produzir, e agora tem que, para poder avaliar, eu tenho que saber sobre aquilo que avalio. E isso é uma nova fase, em que é a terceira fase em que eu torno a aplicar conhecimento. Uma outra fase que pode ser interessante ou não, portanto, podem aqui conjugar, aliás, a própria avaliação entre pares pode não ser usada, mas é apenas como sugestão. Posso ainda fazer uma avaliação em que a avaliação do trabalho é feita por mais do que um aluno, e fazer vários alunos a avaliar o mesmo trabalho. Por exemplo, colocar o mesmo trabalho ser avaliado por 2 alunos faz com que eu tenha noção até do grau de consciência de cada um sobre o mesmo produto. E depois o próprio professor acaba por fazer a avaliação até das próprias avaliações, não é? Portanto, e tem consciência de todo este processo. Reparem que, para avaliar o processo, e é uma questão que foi talvez a questão mais salientada e que me foi chegando, tem a ver com como avaliar. Este processo é avaliado nas várias fases. Não é? No início, quando ele faz aquela primeira produção de reflexão sobre o conceito que visualizou num vídeo, um primeiro exercício de quiz, que pode ser quase de diagnóstico sobre o processo e sobre aquilo que visualizou antes, pode ser feito antes da sessão, antes da aula, na aula ou após a aula. Depois, quando ele aplica o conteúdo, volta a estarmos aí a aferir o que é que ele sabe, porque tem que aplicar num determinado produto, e isso é fundamental, é pensar que é sempre um produto que acontece. Terem a possibilidade já agora, algo que me esqueci de dizer ali na questão dos produtos, que é o aluno pode produzir, pode ser o aluno a definir que tipo de produto é que faz, ou seja, se para aquele mesmo tema pode ser um vídeo, mas pode fazer uma apresentação eletrónica, outro fazer um esquema, uma infografia, enfim. Dar a liberdade do aluno também selecionar o tipo de recurso que pode produzir. Mas dizer-vos que nesta fase de aflição, tudo isso é tido em conta, por isso é que é uma avaliação de processo. E se calhar o desenho de portfólios ou de diários de bordo será a melhor forma de avaliar, até uma das melhores formas de avaliar a distância, porque estamos a avaliar tudo aquilo que o aluno vai fazendo e não apenas uma avaliação sumativa final, que não deixa de ser isso mesmo. O que acontece ali acaba ali.
no final, eventualmente, podem até fazer o professor ter um pequeno exercício de sistematização com alguma aferição de recursos. É importante salientar também que os recursos podem ser, mesmo os recursos de avaliação, podem ser produzidos pelos próprios alunos, como já tinha referido. Outro exemplo que tem a ver com trabalhar os média como construção social. Um exemplo de cidadania tem uma estrutura aqui um bocadinho diferente, mas na realidade usa o mesmo critério, que é selecionar os recursos. Tem aqui 4 recursos que podemos entregar aos alunos e depois tenho por baixo o que temos é o tempo médio de trabalho. 30 minutos para visualizar o recurso A, B, C e D, 15 minutos, também eles assíncronos, para realizarem um quiz sobre as características da notícia, e esse exercício podem ir vê-lo na escola virtual, após a visualização dos recursos. Outros 15 minutos para uma outra tarefa em que o aluno tem que enviar para o professor um exemplo de uma fake news. E ele envia essa parte para o aluno, e aquilo que temos a seguir é a fase do durante. Ou seja, e nessa fase o professor aquilo que vai fazer é pedir aos alunos para justificarem porque é que enviaram aquela notícia, aquela fake news. Justificar e fundamentar, argumentarem o porquê. Ao fazer isso, nós vamos ter também a primeira consciência de que o aluno percebeu alguns conceitos ou não. Depois vamos começar a atribuir então as tarefas para eles reescreverem essa notícia tendo em conta os fundamentos da notícia. E reescreverem a notícia tendo em conta o recurso que eles próprios enviaram. É feita novamente uma avaliação por pares. Eu gosto desta modalidade. E depois, ao longo deste processo, tudo isto vai sendo monitorizado. Então é um exemplo um bocadinho mais curto, mas que parte dos mesmos pressupostos. Estes são os fundamentos essenciais, ou seja, pensar que é um processo de aprendizagem que é exigente do lado do professor. Nós ficamos sempre com a sensação de que o aluno está muito mais liberto e muito mais autónomo, é verdade, mas o professor tem um papel determinante porque trabalha com muito mais alunos, porque na realidade vai à especificidade de cada um. E isso era uma coisa que eu queria aqui também realçar. Em relação aqui a algumas questões, eu queria ver aqui, talvez a questão que mais foi abordada por vós foi a questão da avaliação. Eu tentei aqui demonstrar que a avaliação ocorre durante estas várias fases, e vocês vão tendo essa noção do que é que o aluno é capaz de fazer ou não, exatamente porque vão aferindo no antes, no durante e no depois. Reparem que o próprio durante é uma forma de vocês confrontarem muitas vezes os alunos com o conhecimento e com a informação que vão tendo. Eu penso que essa fase ficou mais ou menos esclarecida. Volto a salientar que foi a questão que mais se prendeu. Outra que teve que ver com como é que conseguimos colocar os alunos a fazer atividades assíncronas, nomeadamente a ver um vídeo, porque como é que eu garanto que o aluno vem para uma aula e visualizou o vídeo ou fez essa tarefa? E a resposta que tenho para vos dar é: eu não posso simplesmente, e eu vejo muitos exemplos desses, em que eu envio um vídeo para o aluno e digo-lhe para ele ver o vídeo. Bem, mas se o aluno não fizer nada com aquele vídeo, por isso é que é importante criar algum tipo de reflexão para o recurso que eu lhe envio. E essa é uma primeira estratégia. Qualquer recurso que lhe envio, ele tem que produzir algo sobre aquilo. Mais pequeno, uma coisa curta, mas que o implique nesse processo, que o envolva nesse processo. Depois, juntar aqui uma componente que não falei aqui, que tem a ver com a gamificação. Ou seja, se em cada momento e para cada tarefa elas estiverem gamificadas, ou seja, eu atribuir pontos, crachás e fizer um desenho, esta é a própria narrativa de aprendizagem, fizer com que eu os envolva. Vês o vídeo e fazes a tarefa A e tens este ponto e tens este crachá. Entregas isto e fazes esta outra tarefa e tens este crachá e tens estes pontos. Se eu for gamificando cada uma das tarefas e se ele for cumprindo com os tempos, etc., ele vai ficando envolvido porque vai entrando numa lógica de jogo, até chegar à fase em que os próprios começam a avaliar-se e entramos aí, até fazemos aí uma pequena dinâmica, mesmo de jogo, como se estivessem quase num concurso de televisão, em que avaliam os trabalhos uns aos outros e fazem ali até algum discurso que pode ser interessante, quase como se fosse os Got Talents ou aqueles concursos televisivos
música, etc., onde eles podem estar a avaliar os vídeos e os seus produtos, estando sempre nessa situação, quase como se fossem um júri, que na realidade avalia segundo os critérios que o professor lhe deu. E isso é uma forma de envolver os alunos no processo. Outro é usarem recursos multimédia. Ou seja, em vez de lhe pedir para ele fazer uma reflexão por escrito, pedir para ele fazer esta reflexão em vídeo, torna-se mais envolvente para eles. E, na realidade, exige muito mais deles. Porque ele acaba por escrever nem mesmo porque tem que fazer o guião daquilo que escreve e fazer essa produção. Outra questão que tinha que ver como é que eu posso maximizar. Muitos que perguntavam como é que podia maximizar a tecnologia, o uso da tecnologia com este modelo. Se reparar, este não é um modelo tecnológico, é um modelo pedagógico. Como toda a aprendizagem, devem pensar sempre do ponto de vista pedagógico que utilização é que eu lhe dou. A tecnologia aparece por si. Mas eu queria aqui salientar um modelo de implementação de tecnologia, que é o modelo SUMMER, que é o modelo substituir, aumentar, é dividido em 4 fases: substituir, aumentar, modificar e redefinir, e que tem que ver com o quê? Se vocês pensarem que, enquanto professores, quando estão a trabalhar algum tipo de conteúdo, estão a atravessar, na realidade, quando estão a aprender o que estão a fazer agora, que é uma formação, eu, para implementar a tecnologia, eu tenho alguma dificuldade muitas vezes em saber que tecnologia é que vou usar, porque eu domino mais ou menos essa tecnologia. E se pensarem que esta ideia de aprendizagem ao longo da vida tem muito que ver com eu atravessar um oceano, vocês podem atravessar o oceano de várias formas. Primeiro, podem tomar logo a decisão de não atravessar. Portanto, nem molham os pés, e nesse caso fica perfeitamente definido e eu não faço mais nenhuma aprendizagem a partir daí. Agora, se eu quero implementar tecnologia, eu posso implementá-la numa primeira fase a nado, e essa fase de substituição, e que eu comparo muito quando vocês fazem um quiz em papel e fazem um quiz usando aplicações como Kahoot, Socrativos, qualquer tipo de quiz desse género, aquilo que estão a fazer na realidade é uma substituição do analógico para o digital. Não há mal nenhum quando esse é o nosso primeiro processo. É evidente que é preferível ir atravessando, mas à medida que vou atravessando, aquilo que tenho que pensar a partir de hoje é que é preciso maximizar mais esse uso da tecnologia e indo mais fundo. E eu aprendo mais se, na realidade, se eu quero saber o que é que tem o fundo do oceano, eu se for a nado ou se atravessar de barco, eu não consigo perceber o que é que está lá no fundo. Portanto, eu tenho que, se calhar, começar a caminhar para um submarino. E para caminhar com um submarino, eu tenho que colocar os alunos, se calhar, em vez de utilizarem apenas aplicações de replicação de modelos analógicos, obrigá-los a usar, daí eu ter falado no vídeo, eles a produzirem eles próprios os recursos, eles próprios a criarem esses quizzes, eles a criarem esses vídeos. Quanto mais produtor for o aluno e quanto mais eu desafiar os meus alunos a produzirem recursos, mais imersivos eles estão na aprendizagem e, naturalmente, essa tecnologia vai acabar por aparecer e vai maximizar e vai potenciar a aprendizagem. Portanto, a ideia é que, quando eu atravessar o oceano, eu não vá só no momento de substituir, mas eu possa redefinir, de facto, a aprendizagem e, para redefinir, eu tenho que criar conteúdo, tenho que criar algo de novo e produzir. Eram as questões assim essenciais que retirei. A questão de envolver e de avaliar, essencialmente. Queria ainda terminar resumindo. Estes são os 8 pontos. Vocês vão ficar com esta apresentação disponível, portanto, podem depois usá-la como vos aprouver, mas são os 8 pontos de estruturação de um modelo invertido, pensando sempre que é a fase fundamental para que o possam aplicar. Agora, é preciso também salientar o seguinte: os modelos invertidos, como qualquer modelo pedagógico, tem que pensar que é quase como se estivéssemos a construir ou se estivéssemos a cozinhar um bolo de chocolate. Quando nós estamos a cozinhar um bolo de chocolate, nós podemos fazer, se todos nós tivéssemos essa receita, aquilo que estamos a fazer era, sairiam certamente diferentes bolos de chocolate. Uns fariam um bolo redondo, outros fariam um retangular, não só na forma, mas também no próprio conteúdo, ou seja, acabavam por ter uns se calhar conseguem colocar nozes e mais frutos secos, outros se calhar conseguem ter cobertura, outros não, mas o essencial aqui é que todos chegam a ter um bolo de chocolate. A forma como ele aparece e se ele tem mais ou menos coisas, aí é que pode mudar. Portanto, tal conforme vocês podem usar um modelo e aplicá-lo à vossa medida, ao vosso ritmo,
com os vossos alunos também aprendem exatamente da mesma forma, no ritmo deles, e constroem eles próprios, cada um bolo de chocolate à sua medida. O que é essencial aqui é que o que foi trabalhado, e aquilo que tem que ser trabalhado, é o condimento base. Para ser um bolo de chocolate, ele tem que ter chocolate. Portanto, e esse é o conceito-chave. É pensarem num conceito-chave e é isso que vão estruturar. A forma como chegam a esse conceito, uns podem aprofundar mais, outros podem aprofundar menos, mas todos chegam ao conceito base. Portanto, todos conseguem ter um bolo de chocolate no final. E fica aqui duas provocações para o final desta minha intervenção, que é pensarem se será que os alunos têm maior dificuldade em pesquisar e encontrar informação, ou na realidade a grande dificuldade dos alunos é analisar a informação que encontram. E é aí que entra o papel do professor. O professor neste momento não tem que lhes dar a informação, e é isso que pressupõe a aprendizagem invertida. O professor tem que ajudá-los a moderar e facilitar a aprendizagem de modo a que ele possa compreender a análise daquilo que faz em relação àquilo que vê pelo mundo e que tem acesso. Portanto, pensar sempre que o professor hoje não é um transmissor, mas é um facilitador de aprendizagens. E eu terminaria com esta ideia do Albert Einstein, quando diz que não ensina os seus alunos, ou não ensinava os seus alunos, apenas criar as condições favoráveis para que os alunos possam aprender. E acho que o nosso processo deve passar mais por aqui. Mais uma vez vos agradeço a vossa presença e a vossa atenção e vemo-nos numa próxima. Obrigado.